Isso aí, galera esperta. Aulinha básica hoje sobre funções inorgânicas. Na química nós temos as funções inorgânicas e temos as funções orgânicas, ok? Esses dois grandes grupos, inorgânica e orgânica. Hoje nós falaremos das funções ácido, base, sal e óxido, sobre essas quatro funções inorgânicas. Também falaremos um pouco sobre a reação de neutralização e o fenômeno da chuva ácida, que estão associadas a essas funções. Então, o nosso objetivo aqui principal é saber identificar um ácido, uma base, um sal e um óxido, conhecendo algumas poucas características dessas funções. Começaremos com os ácidos, ok? Vamos olhar aqui. Eu vou sempre tentar traduzir para você essa linguagem mais química, né? Através de reações químicas. Vamos compreender. Eu tenho o HCl, uma molécula, reagindo com água. O resultado dessa reação é a formação do H+ e do Cl-, ok? Reagentes, produtos. Esse H+ aqui, ele é chamado de cátion, porque ele tem sinal positivo, chamado de cátion hidroxônio. Alguns livros vão apresentar a palavra hidroxônio. Outros vão apresentar a palavra hidrônio, ok? Então pode ser chamado de hidrônio ou hidroxônio. Particularmente, e eu acho que isso pode te ajudar também, eu gosto do hidroxônio, porque nós vamos ver que ele é o irmão da hidroxila, ok? Então, para ficar um parzinho bonito, hidroxônio, hidroxila. Mas voltemos aos ácidos. Essa molécula reage com a água para formar o cátion hidroxônio e o Cl-. O Cl- é um ânion chamado cloreto e o H+ é o cátion chamado hidroxônio. Essa reação vai mostrar para a gente a definição do que é um ácido. A definição de ácido é uma molécula que, ao ser colocada na água, ao reagir com a água, forma o cátion hidroxônio. Se eu pego uma molécula, coloco na água, misturo com a água, faço reação com a água e formo o cátion hidroxônio, então eu posso afirmar que ela é um ácido. Ok? Então eu posso afirmar que esse carinha aqui é um ácido porque na reação com água formou o hidroxônio. Agora presta muita atenção nessa explicação. Aqui embaixo nós temos exatamente a mesma reação, HCl e HCl sendo colocado em água. Só que aqui, ao invés de escrever H+, está escrito H3O+. Agora se liga, hein? H+ e H3O+, querem representar a mesma coisa. São iguais, representam a mesma coisa. Mas, no sentido formal, real do que acontece quimicamente, a forma correta de se escrever é H3O+. H+ é uma simplificação do H3O+, tá? Que obviamente também se chama cátion hidroxônio. Na verdade, ele é o cátion hidroxônio, o H3O+. O H+ é uma forma simplificada de escrever isso aqui. Então, se eu quero escrever o cátion hidroxônio, eu posso escrever dessa forma, que é como ele é realmente, ou eu posso escrever na sua forma simplificada, escrevendo apenas H+. Agora, como que se forma o H3O+? Muito simples da gente entender. Aqui eu tenho uma molécula de água,
H2O. E aqui eu tenho uma molécula com hidrogênio. Observem que o que era H2O agora aparece H3O. Da onde que vem esse hidrogênio a mais? Esse hidrogênio a mais, a molécula de água capturou daqui. Então, o que era H2, ela captura esse hidrogênio e se transforma em H3. Tanto é que você pode observar que aqui o cloro estava acompanhado do hidrogênio e aqui ele aparece sozinho, ok? Então, esse hidrogênio é capturado pela molécula de água formando o cátion hidroxônio. Então, essa é a forma real do cátion hidroxônio, ou seja, é a molécula de água com um hidrogênio a mais que ela capturou para ela. Então, agora eu tenho o cátion hidroxônio e tenho o ânion cloreto. Eu chamo de ânion porque é negativo. Eu chamo de cátion porque é positivo. Isso que está escrito é o que eu chamo de ionização. Ionização, ou seja, aqui eu não tenho íons, nem cátion nem ânion. Mas ao reagir com a água, eu produzir cátion e produzir ânion. Então, ionização é um processo onde se produz íons, ou seja, onde se produz cátions e ânions, ok? O que é um ácido? Ou seja, ou melhor, qual é a característica? Como que eu posso avaliar se um produto é ácido? Dentro da nossa escala de pH, qualquer valor de 0 a 7 indica a presença ou indica que o produto é ácido. Esse H3O+, uma vez que ele está presente em maior quantidade na minha solução em relação à hidroxila, ok? Se ele estiver presente em maior quantidade do que a hidroxila, então o meu pH será ácido. Então, o que faz uma solução ser ácida é a presença do cátion hidroxônio. Obviamente, se eu pego essa molécula e coloco na água e ela produz o cátion hidroxônio, esse cátion hidroxônio vai gerar um pH abaixo de 7, ou seja, um pH ácido. Então, se eu puder medir o pH de uma amostra de uma solução, esse pH se apresentar ácido significa que ali está presente em maior quantidade o cátion hidroxônio em relação à hidroxila. Ok? Vamos continuar. Então aqui eu tenho alguns exemplos. Tenho o ácido clorídrico, também conhecido como ácido muriático, vendido comercialmente com o nome de ácido muriático. Ele é um ácido que também está presente no estômago, né, que o estômago produz. Ácido clorídrico em água produz o hidroxônio e o ânion cloreto. O ácido sulfídrico em água produz o hidroxônio mais o ânion sulfeto. O ácido sulfúrico em água produz H3O+, que é o hidroxônio, mais o sulfato. O ácido nítrico mais água produz o cátion hidroxônio mais o ânion nitrato. Ok? Então, eu tenho cloreto, sulfeto, sulfato, nitrato. O meu primeiro e o meu segundo exemplo, eu tenho ácidos sem oxigênio. Ácidos sem oxigênio. São chamados hidrácidos, com H. Hidrácidos. Hidrácidos, ácidos que não têm oxigênio. No meu terceiro e quarto exemplo, eu tenho ácidos com oxigênio, que são chamados de oxiácidos. Oxiácidos são ácidos que apresentam oxigênios. Hidrácidos não apresentam oxigênios. Oxiácidos apresentam oxigênio. E aqui, eu coloquei aqui como bônus
um ácido orgânico. Aqui eu tenho a carboxila, de um ácido orgânico, de um ácido carboxílico, que reage com água, produzindo também o cátion hidroxônio e o ânion, que a gente chama de acetato. Extremamente importante no estudo da química, o ânion acetato. O que eu tenho em comum quando eu vejo a reação de todos esses ácidos em água? Todos eles produzem o cátion hidroxônio. Então, o pH será sempre ácido. O pH será sempre menor do que 7, pela presença do meu cátion hidroxônio. Então, quando eu pego uma molécula desse tipo, faço a reação com a água e é produzido o cátion hidroxônio. Ah, mas eu não consigo ver o cátion hidroxônio, mas eu consigo avaliar a sua presença através do pH. Um pH menor do que 7 indica a presença do hidroxônio, ok? Junto com o cátion hidroxônio, que é igual para qualquer ácido, aparecem os ânions, cloreto, sulfeto, sulfato, nitrato e acetato. Então, nós tivemos aqui uma noção básica, né, de ácidos. Continuando, agora vamos ver as bases. Aqui eu tenho uma base, que é a mais famosa de todas, que nós conhecemos comercialmente como soda cáustica, é o hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio, conhecido como soda cáustica, que colocada em água produz o cátion sódio e produz o ânion hidroxila. E aí é aquela minha fala, o ácido produz hidroxônio, a base vai produzir a hidroxila, a irmã gêmea do hidroxônio, ok? Então eu tenho o cátion sódio e tenho o ânion hidroxila. Então, se eu pegar a soda cáustica e colocar na água, eu terei a hidroxila liberada em solução. Como que eu verifico que a hidroxila está presente? Na escala de pH, valores que estão acima de 7 indicam soluções alcalinas ou soluções básicas. Básica ou alcalina quer dizer a mesma coisa. Se houver a predominância da hidroxila em relação ao hidroxônio, ou seja, se eu tenho hidroxila a mais do que o cátion hidroxônio, então eu terei um pH acima de 7, indicando que essa solução é alcalina, me mostrando, comprovando que eu tenho então uma base que foi misturada à água. Vamos continuar. Aqui eu tenho alguns exemplos de bases: hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, hidróxido de alumínio, hidróxido de amônio, que quando colocados em água, H2O, tá? Esqueci de colocar aqui, ó, H2O, quando colocados em água, produzem cátions e produzem todas elas como ânion a hidroxila. A hidroxila é formada quando eu tenho uma base. Então, o que é a definição de base? São compostos iônicos que, quando colocados em água, produzem hidroxila. Então, eu começo a ver a diferença. Se produz hidroxônio em água, é ácido. Se produz hidroxila em água, é base. E aí está a diferença química de um ácido para uma base. A presença do hidroxônio indica que aquilo que eu estou avaliando é um ácido. A presença de hidroxila indica que aquilo que eu estou avaliando é uma base. Ok? Essa hidroxila
ela pode ser facilmente identificada numa solução com um teste muito simples, com fenolftaleína, que será o objeto de um novo vídeo, que são indicadores ácido-base. Okay? Agora, sais. Aqui eu tenho o principal sal, ou que nós mais conhecemos, que é o amigo cloreto de sódio. Okay? Cloreto de sódio. Que quando colocado em água, forma o cátion sódio e o ânion cloreto. Cátion sódio e o ânion cloreto. Agora vamos observar aqui. Os meus ácidos em água formam o hidroxônio, ok? As bases em água formam hidroxila. Então, se formar hidroxônio, é ácido. Se formar hidroxila, é base. Agora, quando eu coloco em água e não produz o hidroxônio e não produz a hidroxila, então aquele composto que eu estou avaliando é um sal. Ok? Aqui eu consigo diferenciar o que é um ácido, o que é uma base e o que é um sal. A presença do hidroxônio, a formação do hidroxônio indica a presença de ácido. A formação, a produção, a liberação de hidroxila indica a presença de uma base. Agora, quando não tem hidroxônio liberado e nem hidroxila, então agora eu tenho um sal. Ok? Quando não há liberação de hidroxônio nem hidroxila, eu tenho um sal. Vamos observar esses exemplos. Cloreto de sódio, bicarbonato de sódio, cloreto de magnésio e sulfato de alumínio. 4 sais. Colocados em água, sofre o processo chamado dissociação iônica, aonde os íons são separados, o cátion, os cátions e os ânions. Os cátions não são hidroxônio, em nenhum caso. E os ânions não são hidroxila, em nenhum dos casos. Se o cátion não é hidroxônio e o ânion não é hidroxila, então eu tenho um sal. Ok? Então eu consigo diferenciar o que é um ácido de uma base de um sal. Consequência direta, ou que eu posso aprender a partir do conhecimento de um ácido, de uma base e de um sal, é a famosa reação de neutralização. Aqui eu tenho o meu amigo ácido clorídrico, que vai reagir com o hidróxido de sódio. Comercialmente falando, o ácido muriático com a soda cáustica. A reação de um ácido com uma base leva à produção, à formação de um sal, mais uma molécula de água. Então vamos pensar, esse hidrogênio formaria o hidroxônio. Essa hidroxila liberada em água formaria uma solução alcalina. O hidroxônio formaria ou produziria uma solução ácida. Quando eu misturo esse cara com esse hidrogênio com a hidroxila se unem para formar água. H2O nada mais é do que a junção, a união desse hidrogênio com esse OH. Por isso, H2, ok? 2, H2O. Então, o hidrogênio do ácido com a hidroxila da base se unem para formar água. É a famosa reação de neutralização, ácido mais base formando sal e água. Aqui eu tenho um segundo exemplo. Ácido sulfúrico mais hidróxido de magnésio, ácido sulfúrico mais hidróxido de magnésio, se unindo para formar sulfato de magnésio mais água.
esse hidrogênio com essa hidroxila produzindo água. Aqui eu tenho ácido carbônico reagindo com hidróxido de sódio para formar o carbonato de sódio. Carbonato de sódio mais água. Novamente, hidrogênio com a hidroxila, água. E aqui, como bônus também, eu coloquei um sal orgânico, novamente, o meu ácido etanóico, também conhecido como ácido acético, presente no vinagre, ácido acético. Como todo ácido, reage com uma base, sofrendo neutralização. Esse hidrogênio com a hidroxila produz água, e aí forma-se um sal chamado acetato de sódio. Acetato de sódio. Ok? Então, reação de neutralização, ácido mais base, formando sal e água. A neutralização ocorre porque o hidroxônio é neutralizado pela hidroxila, ou seja, eles se unem para produzir água. O efeito disso do pH é que depois dessa reação, a tendência é que na escala de pH, vamos pensar aqui na escala de pH, se eu tenho uma solução que é alcalina, vamos pensar aqui no pH 10, significa que eu tenho muito hidroxilo. Se eu for adicionando hidroxônio, o hidroxônio que eu for adicionando vai captando a hidroxila para produzir água. À medida que eu tenho menos hidroxila, o meu pH vai descendo. Quanto menos hidroxilas, o pH vai descendo em direção à neutralidade, que seria o pH 7. Então, se eu tenho excesso de hidroxila e eu vou adicionando H+, o H+ captura a hidroxila para produzir água. Quanto menos hidroxila, o pH caminha para 7. Por outro lado, se eu tenho um pH ácido, pH 2, por exemplo, ácido, muito H+, muito hidroxônio, se eu for adicionando hidroxila aqui, cada hidroxila que entrar captura o hidroxônio para produzir água. Então, o pH vai diminuindo, cada hidroxila que eu for adicionando vai diminuindo a quantidade de H+, e o pH vai caminhando em direção à neutralidade, que seria o pH 7. Então, na reação de neutralização, faz o pH caminhar sempre em direção à neutralidade, ou seja, o pH 7. Agora vamos falar sobre óxidos. Óxidos são compostos formados por apenas dois elementos químicos. Dois, olha, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Óxidos são formados por apenas dois elementos químicos, sendo que obrigatoriamente, como o próprio nome diz, um desses elementos tem que ser o oxigênio. Então aqui eu tenho o óxido de sódio, aqui eu tenho o óxido de cálcio e aqui eu tenho o óxido de alumínio. Apenas dois elementos, sendo que um deles é o oxigênio. Ou mais formalmente falando, onde o elemento mais eletronegativo é o oxigênio. Ok? Óxidos metálicos. O que é um óxido metálico? O oxigênio tem que ter. Se esse oxigênio aparecer ligado a um metal da tabela periódica, agora faz uma força aí na sua mente, imagina que você está vendo uma tabela periódica na sua frente, que está te mostrando a separação entre metais e ametais. Aí você imagina toda a região onde se encontram os metais. Imagina a região onde se encontram os ametais. O que seria um óxido metálico? É quando o oxigênio vem ligado a um metal. Imagina que ele está pintado de roxo. Imagina que você tem uma tabela, você está olhando para ela e
Se o oxigênio aparecer ligado a um metal, eu tenho o chamado óxido metálico. Dos óxidos metálicos, é extremamente importante que a gente conheça os óxidos básicos. Um óxido é básico quando o oxigênio vem ligado a um dos metais alcalinos ou a um dos metais alcalinos terrosos, família 1 e família 2, com exceção do hidrogênio, porque hidrogênio é ametal. Quando o oxigênio vem ligado a alguém da família 1 ou a alguém da família 2, oxigênio, ele é chamado de óxido básico. E aí entra nessa conta também, apesar de não estar nem na família 1 nem na família 2, o alumínio. Aqui, ó, alumínio. Também forma um óxido básico. Mas por que é tão importante conhecer um óxido básico? Porque um óxido básico reage com água para produzir uma base. Aqui uma base, ó. Olha a hidroxila. Um óxido básico reage com água para produzir uma base, o que significa que se ele estiver misturado em água, ele vai gerar um pH alcalino. Um óxido básico gera pH alcalino misturado em água. Então, eu tenho, por exemplo, o óxido de sódio reage com água para produzir hidróxido de sódio, uma base. O óxido de cálcio reage com água para produzir hidróxido de cálcio. O óxido de alumínio reage com água para produzir hidróxido de alumínio. Hidróxido de alumínio. Então, óxido básico reage com água produzindo bases, o que significa que vai gerar pH básico, pH alcalino. Como que eu reconheço um óxido básico? O oxigênio está ligado a alguém da primeira família, da segunda família ou o alumínio. Esses são os óxidos básicos, porque geram bases. Mas eu também tenho os óxidos moleculares. O que é um óxido molecular? É quando o oxigênio vem ligado a um ametal. Então imagina que você tem uma tabela periódica na sua mente e se o oxigênio vier ligado a um ametal, imagina que os ametais estão pintados de verde. Se o oxigênio vier ligado a um ametal, eu chamo esse cara de óxido molecular. Dois óxidos moleculares, os que são famosos, os que são extremamente importantes, são chamados óxidos ácidos, que é quando eu tenho oxigênio ligado a metal. Desses óxidos ácidos, alguns são extremamente importantes, como por exemplo, o CO2, que é o dióxido de carbono, o SO2 e o SO3. Esses três são óxidos ácidos. Ah, mas e o CO? Grava isso na mente, no coração, no caderno. O CO não é um óxido ácido. O CO, ou monóxido de carbono, ele é um óxido neutro. O monóxido de carbono é um óxido neutro, ok? Guarda isso. Em termos de nomenclatura de óxidos, eu preciso mostrar isso aqui para vocês. Olha, oxigênio com carbono, existe o CO e o CO2. Como as moléculas são diferentes, a quantidade de oxigênio é diferente, então a molécula é diferente. Para diferenciar o nome, na nomenclatura dos óxidos eu uso mono para indicar um oxigênio e di para indicar dois oxigênios. Assim como uso tri para indicar três oxigênios. Então eu tenho monóxido de carbono, monóxido. Aqui eu tenho dióxido de carbono, que é o famoso gás carbônico, ok? Dióxido
óxido de carbono, que é um óxido ácido. Eu tenho o dióxido de enxofre, que também é um óxido ácido. E tem o trióxido de enxofre, que também é um óxido ácido. Trióxido de enxofre, dióxido de enxofre, dióxido de carbono. Um carbono só, monóxido de carbono, ok? Vale a pena uma pesquisa especial sobre o monóxido de carbono e seus riscos. Vale a pena uma pesquisa especial sobre o monóxido de carbono. Continuando. Os óxidos moleculares, que são quando eu tenho oxigênio ligado a um metal, desses eu tenho os óxidos ácidos, como nós falamos, óxidos ácidos. Desses óxidos ácidos, deixa eu botar aqui para ficar bem bonito. Isso. Dos óxidos moleculares eu tenho os óxidos ácidos. Característica dos óxidos ácidos. Os óxidos ácidos reagem com água para produzir ácido. Assim, deixa eu te mostrar. Assim como o óxido básico reage com água para produzir base, um óxido ácido reage com água para produzir ácido. Logo, se ele vai produzir um ácido, ele vai formar o hidroxônio. Se ele vai formar o hidroxônio, ele deixará o pH ácido, ok? Então, um óxido ácido reage com água para produzir ácido. Então, eu tenho aqui o gás carbônico em água produzindo... Eu tenho o gás carbônico em água produzindo o ácido carbônico. E tenho o trióxido de enxofre em água produzindo o ácido sulfúrico. Óxidos ácidos em água produzindo ácido. Ok? Consequência muito especial disso tudo: a chuva ácida. Então, observemos essa sequência de reações. Primeira reação. Vamos lá. Primeira reação. Aqui eu tenho o dióxido de carbono, o famoso gás carbônico, que é um óxido ácido, oxigênio ligado a metal, um óxido molecular, também óxido ácido. Se ele é um óxido ácido em água, eu sei que ele vai produzir um ácido. Então, toda chuva já é naturalmente um pouco ácida, porque o gás carbônico está presente na atmosfera, gás carbônico, em contato com a água da chuva, ok? Aqui está a chuva representada, água no estado líquido, chuva. Gás carbônico em contato com a água produz o ácido carbônico, que é um ácido fraco, tá? Esse é o objetivo de outra aula. Ele é um ácido fraco, então ele deixará o pH da chuva levemente ácido, aqui, levemente, próximo a 7. Levemente ácido, ok? Então toda chuva, naturalmente, é uma chuva ácida. O pH dele é ácido. O que nós chamamos de chuva ácida, então? Então preste atenção. O petróleo é a matéria-prima para vários combustíveis que nós usamos no dia a dia. Dentro do petróleo, o enxofre é uma impureza que se apresenta nesses produtos derivados de petróleo. O diesel, principalmente, a gasolina, os óleos lubrificantes. Então, todo derivado de petróleo traz como impureza o enxofre. Quando a gente queima um enxofre, quando a gente queima um derivado de petróleo, nós liberamos para a atmosfera
pequeníssimas partículas de enxofre. Então, do petróleo, que tem o enxofre como impureza, surgem pequenas partículas de enxofre lançadas na atmosfera. Esse enxofre, em contato com o gás oxigênio presente na atmosfera, produz o SO2. Olha que lindo, ó, o dióxido de enxofre. Dióxido de enxofre. É um óxido molecular ácido produzido pela reação do enxofre com o gás oxigênio. Uma vez que se forma o dióxido de enxofre, ele também reage com o oxigênio presente na atmosfera. O dióxido de enxofre reage com o oxigênio presente na atmosfera, produzindo o trióxido de enxofre, que também é um óxido molecular, porque o oxigênio está ligado a um metal, que também é um óxido ácido, trióxido de enxofre. Então, aquelas pequeníssimas partículas de enxofre reagem com oxigênio, formando o dióxido de enxofre. Uma vez formado o dióxido de enxofre, também em contato com o oxigênio, produz o trióxido de enxofre. O trióxido de enxofre é um poluente, assim como o dióxido de enxofre. O trióxido de enxofre é um poluente que, uma vez presente na atmosfera, quando entra em contato com a chuva, olha aqui, ó, chuva, água no estado líquido. O trióxido de enxofre, que é um óxido ácido, quando entra em contato com a água da chuva, produz óxido ácido, produz ácido. Produz o ácido sulfúrico, o nosso amigo ácido sulfúrico. Consequência disso, a reação deste poluente, que é um óxido com água, produz um ácido forte. O ácido sulfúrico é um ácido forte. Esse ácido cai, ele é formado e cai junto com a chuva, produzindo o que nós chamamos de chuva ácida. Então aqui nós temos as duas reações, essa reação e essa sequência de reações que mostra de forma simplificada a formação da chuva ácida. Quando eu tenho apenas esse processo, ou seja, não tenho poluente na atmosfera, não tenho poluente ou os poluentes, a chuva ela é levemente ácida, porque aqui é produzido, é formado um ácido fraco. Mas quando eu tenho poluente na atmosfera, as reações químicas me levam à formação de um ácido forte, o que faz com que esse pH se aproxime mais de zero. E quanto mais perto de zero, mais ácido. Okay? Quanto mais perto de zero, mais ácido. Então o pH que é levemente alcalino, levemente ácido, ele pode se tornar cada vez mais ácido, ou ele torna a chuva mais ácida com pH menor, ou seja, pH menor, maior acidez, devido à formação de um ácido forte pela reação de um óxido ácido em água. Então, assim, nós discutimos brevemente a reação de óxidos em água, usando o exemplo da chuva ácida. Nesse vídeo, então, a intenção era mostrar quimicamente a diferença entre um ácido, uma base, um sal, um óxido. Espero que você tenha entendido quimicamente, de forma simplificada, a diferença das 4 funções. E espero também que você me apoie se inscrevendo para que esse número aqui possa aumentar. Ok? Então, voltando à nossa introdução, para terminar, ácidos produzem H3O+, deixando o pH ácido. Bases produzem hidroxila, deixando o pH alcalino. Sais
um sal, ele não pode produzir nem H+, e nem pode produzir hidroxila. Ele vai produzir um cátion que não é H+, e vai produzir um ânion que não é hidroxila. Óxidos são compostos formados por algum elemento da tabela periódica com o oxigênio. E aí tem uma exceção importante, que é no caso do flúor com o oxigênio, que nós não vamos tratar aqui. O oxigênio com qualquer elemento da tabela periódica, com exceção do flúor, formam um óxido. Eu posso ter um óxido metálico desde que esse oxigênio esteja ligado a um metal. E posso ter um óxido molecular, que é quando o meu oxigênio vem ligado a um ametal. Extremamente importante conhecer os óxidos básicos e conhecer os óxidos ácidos. Óxidos ácidos. Porque esses óxidos ácidos reagem com água produzindo ácidos, assim como óxidos básicos reagem com água produzindo bases. E aqui tem toda a explicação da formação da chuva ácida. Nunca deixe de ter em mente a escala de pH. Valores abaixo de 7, ácidos. Quanto mais perto de 0, mais ácido. Quanto mais perto de 14, mais alcalino. 7 é a neutralidade. Uma reação de neutralização vai sempre fazer o pH caminhar em direção à neutralidade. Vai fazer o pH caminhar em direção a 7. A neutralização se dá quando o hidroxônio do ácido se une, reage com a hidroxila da base, formando água. Então, um minimiza o efeito do outro. Ok? Mais um grande abraço. Essa é uma aula para você assistir com calma, fazendo suas devidas anotações. Então, é isso. Um abraço.